Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais um dia no qual vamos refletir na obra do John Piper, Coronavírus e Cristo. Estamos no vídeo de número 8, correspondendo ao capítulo número 8. E a gente vai falar um pouco aqui a respeito do despertamento para a segunda vinda de Cristo. Será que o coronavírus é algo que vai anteceder a vinda de Cristo? Bem, não sabemos precisar. Não sabemos dizer se esse efeito da pandemia já é um soar de trombeta, já é algo que nos deve colocar sobre aviso de que a volta é iminente, como se fosse daqui para o final do ano ou no final da década. É difícil a gente tentar fazer esse tipo de cálculo. E ao longo da história, muitas previsões acerca da volta de Jesus fracassaram. Há movimentos, a gente sabe disso, né? Hoje são consideradas seitas cristãs que cravaram uma data, um dia, e o pessoal ficou em vigília esperando e não aconteceu. A Escritura nos diz que o dia da volta do Senhor, o Senhor virá como um ladrão, não é? Quando o ladrão vai assaltar uma casa, ele não dá aviso prévio, né? Ele não vai dizer, olha, fiquem atentos que hoje à noite eu vou bater lá, vou arrombar a residência, né, e vou levar os pertences, mas fiquem tranquilos, sugiro que saiam de casa. O ladrão não vai fazer isso, né? O salteador, ele vem sem avisar. E por isso que a Escritura, o próprio Jesus na Escritura, ele vai usar essa figura para dizer que o dia e a hora ninguém sabe de fato, mas apenas devemos ficar atentos, apenas devemos viver em eterna vigilância. E é saudável, de certa forma, que cada geração de crentes vivam como se fosse a última. Entenderam? Talvez a nossa geração não seja a última, mas a gente precisa viver como se fosse. Se for, louvado seja Deus, vamos estar em seu reino de glória. Se não for, a igreja vai ter muito que caminhar ao longo de vários anos, e no momento em que o Senhor determinou ser o momento propício da sua vinda, ele virá. Não mais como um servo sofredor, não mais como um cordeiro que foi abatido em nosso lugar. Ele virá como um leão feroz que rugirá. Paulo em Filipenses vai dizer que todo olho o verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. O Senhor vai vir em resplendor, o Senhor vai vir em glória, glória refulgente. Mas e o coronavírus? Meus irmãos, desde que o mundo é mundo, pestes, epidemias, pandemias assolam a humanidade. A gente teve na Idade Média a chamada peste negra. A gente teve ainda no século XX a gripe espanhola. Tivemos guerras, não é, muito sangrentas, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, dentre tantas outras guerras. O mundo que jaz no maligno, o mundo que jaz no pecado, no reinado do pecado, vive assolado por catástrofes naturais, pandemias, guerras, conflitos. Isso faz parte, de uma realidade caída. Isso faz parte, mais uma vez, de um mundo que precisa ser consertado, que precisa ser redimido. E é aqui que eu gostaria de ler um texto com vocês, que é o texto de Romanos, capítulo 8, do verso 19 ao verso 23. Romanos, capítulo 8, do versículo 19 ao versículo 23, que diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro, da corrupção,
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui Paulo está falando sobre os sofrimentos presentes, mas também está falando da esperança da glória por vir. Paulo está falando que nós aqui gememos. Toda a criação, não apenas os seres humanos, isso aqui é um destaque importante. Toda a criação ficou sujeita, por conta do pecado, às dores. Jesus, quando está falando da sua volta, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus vai falar que dores de parto, ele vai usar essa analogia, dores de parto vão anteceder a sua vinda. E o que seria talvez o coronavírus? Talvez seja uma dor de parto. E o que é a dor do parto? É o alerta de que o bebê vem. No caso, as dores de parto desse mundo são alerta de que o rei vem. Ele virá. A gente não pode calcular o dia, a gente não pode calcular o ano, mas é certo que ele vem. E a gente precisa viver nessa expectativa, meus irmãos, como falei anteriormente. Cada geração vivendo como se fosse a última. Cada geração de cristãos vivendo na expectativa do reino que se aproxima. É certo que a cada geração que passa, está mais próxima à vinda do nosso Senhor. Estamos muito mais próximos da vinda do Senhor do que o pessoal que estava no século 20, 19, 18, primórdios da igreja. Já temos aí uma caminhada de 2 milênios. Ele virá. É certo. E nós devemos crer. E não apenas crer, mas nós devemos também ter anseio pelo mundo por vir. O que acontece é que a gente está vivendo nesse mundo de muito conforto, de muito entretenimento, apesar, né, da gente saber que esse mundo tem muitas dores, mas aí a gente tem cada coisinha boa hoje em dia, né? A gente tem smartphone, a gente tem, mesmo quem não é rico, pode ter um carrinho com ar-condicionado, né? Pode dar uma viajadinha de avião, nem que seja pelo Nordeste mesmo, para Fortaleza, para Natal. Não é verdade? Que coisas maravilhosas que a gente tem, hein? Que bonanças nesse mundo. Quantos apetrechos. Quantas coisas que nos fazem desopilar. Mas a gente não pode colocar o coração nisso. A gente não pode achar que as coisas desse mundo vão nos preencher, porque nós não fomos feitos para esse mundo. Nós fomos feitos para o mundo que Jesus está preparando para nós. A Escritura diz que ele foi primeiro fazer o quê? Ele foi procurar morada. Jesus foi na frente, preparar o lugar dos seus. E quando ele vir, nós vamos ter a nossa porção no reino. Nós vamos ser co-herdeiros com ele. A nossa herança não é daqui, meus irmãos, dessa realidade. A nossa herança, ela está para além deste mundo. É um mundo novo. É um mundo onde as dores cessarão. Mas enquanto ele não chega, essas dores são uma evidência muito clara daquilo que devemos ansiar, daquilo que devemos esperar. Essas dores nos mostram que aqui não é o lugar para a gente pôr o coração. Essas dores nos mostram que é no reino vindouro que devemos ter os nossos pensamentos e anseios. Não podemos ser mundanistas. Não podemos achar que é o aqui e o agora que define o que somos ou o que as coisas são. Não. Não é mesmo. O coronavírus
com seus lockdowns e tudo mais, veio mostrar que homem nenhum tem soberania. Veio mostrar que homem nenhum tem controle de nada. Meus irmãos, quantos casamentos desmarcados, quantos planos frustrados, quantas coisas, né, feitas de antemão para acontecer em 2020 e não aconteceram, chegou 2021 também não. Ou se aconteceram, aconteceram de forma adaptada, diferenciada. Por quê? Porque o homem é pequeno demais. O homem não tem o controle. Não tem o controle sobre o mundo, sobre a natureza. Por mais que o mundo, através ou da ciência ou do paganismo, tentam dominar a natureza de todas as formas, é impossível para nós fazermos isso. O senhorio pertence ao Senhor. E o Senhor é Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Aquele que veio como um carpinteiro. Aquele que, Paulo diz lá em Filipenses 2, esvaziou-se e habitou entre nós. Aquele que viveu uma vida de servidão, mas que hoje está exaltado à destra de Deus Pai. Ele virá. O seu senhorio será proclamado. Toda a língua vai confessar, até aqueles que o negam, até aqueles que dizem que não acreditam, até aqueles que professam outras religiões, ou que não professam religião nenhuma, quando virem Jesus entronizado em glória e poder, vão dizer: Ele é o Senhor. Todas as tribos, povos e raças, todos irão louvar Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E o que é que a gente precisa fazer? Enquanto a gente está vivendo nessa pandemia, enquanto a gente está vivendo nessa era de incertezas, a gente deve cada vez mais olhar o porvir. Não no sentido de sermos alienados, meus irmãos. Não no sentido de, então vai parar de trabalhar, parar de fazer as coisas aqui. Não, não é isso. De maneira alguma. Alguns irmãos em Tessalônica pensaram assim, e o apóstolo Paulo deu uma dura neles. Não é isso. Devemos viver as nossas vidas aqui. A gente só não pode colocar o coração aqui. A gente pode trabalhar, a gente pode casar, a gente pode se multiplicar, ter filhos, né? A gente pode se divertir, a gente pode fazer muitas coisas. Mas não podemos colocar o coração aqui. E o coronavírus, essa dor de parto, essa contração, né? Essa cólica forte talvez, é um sinal, é um alerta. É um megafone de Deus nos mandando, nos advertindo a sermos cidadãos do reino vindouro, tendo a ética do reino vindouro, pensando no reino vindouro e proclamando esse reino, porque as pessoas estão presas a essa realidade aqui, mas essa não é a realidade final. Precisamos levar as boas novas de um reino que se aproxima. Precisamos levar as boas novas de um reino onde toda lágrima será secada do nosso rosto. As pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam crer. Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão, né? Se não há quem pregue, se não há ninguém que se dispõe a ir. É hora da igreja ser igreja. É hora dos discípulos aí, apóstolos de políticos, apóstolos de vacinas, apóstolos de medicamentos, que ficam o dia inteiro discutindo isso nas redes sociais e nos seus círculos íntimos.
pararem um pouquinho dessa militância, pararem um pouquinho desse nós contra eles e apresentar a terceira via. Eu não estou falando aqui de política, não. Eu não estou falando de uma terceira via entre Lula e Bolsonaro, que é o cenário que se desenha para 2022. Eu estou falando do senhorio acima dos senhores desta terra. Devemos proclamar Jesus. Devemos vigiar e despertar o mundo para o reino por vir. Amém? Eu queria orar com você, que a gente fizesse uma oração, de fato, pedindo que o Senhor coloque no nosso coração disponibilidade para levarmos essa palavra. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, viemos aqui, ó Pai, humildemente pedir ao Senhor que perdoe nossos pecados e nos dê, ó Pai, uma perspectiva renovada, tirando, ó Deus, os nossos olhares que estão fincados nesse mundo, nesta realidade presente, e fazendo com que eles venham se direcionar para o reino do Filho do Teu amor, porque Ele vem. É promessa da Escritura. E o Senhor não é Deus que minta. O Senhor não é Deus que irá mudar de ideia. O Senhor não tem sombra de variação. Jesus vem. Jesus vem. E quando vir, há de julgar. Nações prestarão conta. Indivíduos prestarão conta diante do tribunal divino. Só aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro vão poder ser inocentados, porque a justiça de Cristo está sobre eles. Por isso, ó Pai, precisamos pregar, precisamos ter ousadia em meio a esta pandemia, para não parar de levar o Evangelho. A tua igreja pode estar ameaçada por governos déspotas que acham que pode fechar a igreja e encerrar a tua palavra. Mas homem nenhum, ó Pai, pode acabar com a tua igreja. O Senhor é o dono da igreja. Ajuda-nos, em nome de Jesus, a levar a palavra com coragem. Ajuda-nos, ó Pai, a não retrocedermos, mas sim avançarmos. Porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão frente à igreja que marcha, frente à igreja que continua firme. Nos dê sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, e nos dê oportunidades para, em meio a este mundo angustiado por causa desta pandemia, de várias famílias enlutadas ou neste momento em hospitais, que o Senhor nos dê palavras que consolem, mas também que tenham a medida do confronto, para que as pessoas sejam confrontadas com a sua pecaminosidade, muitas delas até se considerando boas, mas a tua palavra diz que não há um justo sequer. E é neste encontro com a maldade individual que elas podem ser alcançadas pela graça. É reconhecendo o quão doentes que elas estão, não doentes de Covid ou de nenhuma outra doença que ataca o físico, mas do pecado que é a doença da alma. Se essas pessoas estiverem convencidas do seu pecado, se o Espírito Santo as fizer reconhecer, Pai, o pecado e o juízo, elas podem se refugiar em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus encontrarem a salvação. Então, Senhor, faz a tua obra. Opera o maior milagre. E o maior milagre é tirar o ser humano
das trevas absoluta, transportando para o reino de luz. O Senhor virá, que a tua igreja permaneça vigilante e cantando: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esse precisa ser um anelo de nossa alma. Faz isso, Pai. Nos faz desejar menos o mundo e mais a Ti, o Teu reino. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Ô pessoal, é isso. Se cuidem, continuem zelando pela saúde física, mas não esqueçam da saúde espiritual. Não se esqueçam que é importante vida de oração, leitura da palavra e estarmos juntos como igreja. Amém? Um abraço e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Maranata, que esse seja o anelo da igreja do Senhor.